Mateus capítulo 16, versículo 13. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, um dos profetas. E disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pule para o versículo 21, que é a continuidade dessa conversa. E desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E o mesmo Pedro, tomando-o parte, começou a repreender Jesus, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se a Pedro, disse: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Abra comigo, só para complementar e aplicar esse texto, em Efésios, capítulo 6, versículos 10, 11 e 12, que diz assim, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Você está entendendo que nós estamos falando uma linguagem de guerra, quando nós estamos falando de vencedores? Porque não existe glória sem guerra. E numa guerra, se você quer ter sucesso, se você quer sair vencedor dela, você precisa aprender algumas coisas. Primeiro, você precisa entender e aprender as táticas e as forças e a maneira de trabalho e as ferramentas do seu inimigo. Quais armas o meu inimigo usa? Qual é o ponto forte e como ele atua, qual é a estratégia? Porque se você não conhece o que o seu inimigo tem, você está fadado ao fracasso antes mesmo da guerra começar. Mas ao mesmo tempo que você tem que entender como o inimigo age e quais armas ele usa, você precisa entender as armas que estão disponíveis para você, mas acima de tudo, quais são as suas fragilidades e as suas fraquezas? Porque você sabe que um inimigo, ele sempre vai atacar na área onde você é mais vulnerável. Então aqui, esse texto que nós lemos, ele define que tipo de guerra nós lutamos. Não é uma guerra carnal, não é uma guerra natural, não é contra carne nem sangue, mas é uma guerra nas regiões celestiais. E para eu resumir toda a mensagem que eu preguei em 5 minutos, aprenda uma coisa: pessoas não são inimigas, mas elas são usadas pelo nosso inimigo. É isso que esse texto está falando. A guerra não é contra você aqui embaixo não, a guerra é lá em cima, não é carnal. Em outro texto vai dizer: as nossas armas, elas não são carnais, mas elas são poderosas para destruir fortalezas. Então não são armas físicas, porque nós não estamos lutando contra pessoas. Os nossos inimigos não são as pessoas, mas quem influencia as pessoas são as potestades, são os demônios, são os principados nas regiões celestiais. É por isso que em Efésios capítulo 6, Paulo vai descrever o armamento disponível para a igreja para lutar a verdadeira batalha e guerra que está acontecendo. Mas do capítulo 1 ao capítulo 5, ele vai falando como é que a gente resolve os problemas carnais e naturais. Ele vai falando: filhos,
Honre os seus pais, pais, não traga a ira dos seus filhos, esposas, respeita as mulheres, esposas também honrem seus maridos. Vai falar sobre o relacionamento entre irmãos, entre líderes, entre patrão e empregado. Então o que ele está falando é, resolvam os probleminhas de vocês aí embaixo, resolvam as picuinhas de vocês aí embaixo, e para isso, use a cordialidade, para isso, use a educação, para isso, use o bom senso. Isso já resolve o problema de vocês. Não percam tempo com essa luta aqui embaixo, porque existe uma luta real esperando a igreja no frente de batalha, e Deus já preparou uma armadura com o seu nome, está do seu tamanho, na sua medida, mas você está muito ocupado lutando as guerras carnais, quando Deus te convocou, Ele te salvou, e Ele te deu armas espirituais, para você entender que a guerra não é na horizontal, a guerra é na vertical. Cadê os guerreiros de Cristo aqui essa noite? Resolvam os problemas de vocês. Parem de perder tempo com coisas pequenas. Até porque aqui embaixo os inimigos são poucos. Quando ele vai citar, ele vai colocar e classificar como uma coisa o que nós temos como inimigo aqui no mundo natural. A nossa luta não é contra carne e sangue, conjugado. Agora, quando ele vai descrever os inimigos da guerra espiritual, ele faz uma lista. Ele fala, mas contra principados, potestades, príncipes das trevas deste século, hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Então, ele começa a instigar a igreja, a qual ele está escrevendo, a falar assim, não percam tempo com coisas terrenas. Parem de perder tempo com coisas bobas que vocês podem resolver com um perdão, com um desculpa, com um liberar de perdão, com um abraço, com uma paz do Senhor, com uma ligação, com um zap. A igreja do Senhor, às vezes, fica muito presa, envolvida em problemas naturais, quando Deus morreu por uma igreja espiritual para militar nas regiões celestiais. Mas pastor, o problema é da irmã, tem que excluir ela porque ela é fofoqueira, e aí você fica 10 dias gastando tempo com conversa, com reunião, num ciclo de oração, com a liderança, para resolver algo que é muito simples. Nós nunca vamos resolver lutando naturalmente. Isso não é uma guerra natural, é uma guerra espiritual. Se você acha que a língua grande da irmã faz muito problema, é porque você não conhece a língua de ferro de Satanás, porque pessoas não são os inimigos, é quem influencia as pessoas, é quem dá a língua para os influenciadores. Então você quer acabar com os problemas do dia a dia, Deus está falando, bota a armadura, que a guerra é contra os inimigos espirituais. Derruba lá em cima, vai direto na cabeça, não perde o seu tempo aqui. Nossa guerra não é contra pessoas, é contra quem influencia as pessoas. Mas pastor, a nossa guerra não é espiritual? Sim, os nossos inimigos sempre são espirituais, mas eles usam pessoas. Eles guerreiam contra nós através da vida de pessoas, e isso é comprovado no texto que nós lemos em Mateus capítulo 16. Jesus está com os seus discípulos, e Jesus fala assim, quem é que dizem que eu sou? Um diz que é profeta, outro diz que é fulano de tal. Ele, tá bom, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro tem uma revelação do céu, ele fala, tu é o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E o próprio Jesus se surpreende e fala, bem-aventurado é tu, Pedro, porque não foi carne nem sangue, não foi uma revelação natural, não foi uma revelação humana, mas foi uma revelação dos céus. Foi o próprio Pai que colocou isso na sua boca. Jesus estava falando, você deu espaço para o céu, você foi uma janela do céu na terra, e quando você dá espaço para o céu entra na sua vida e fala através da sua boca, e prega através da sua boca, e canta através da sua boca, porque toda vez que o céu quer se manifestar na terra, o céu usa pessoas. As pessoas são janelas do céu na terra. Aí ele fala assim, mas Pedro, meus irmãos, não conta isso para ninguém não, porque o projeto é que eu seja entregue e que eu morra, e ao terceiro dia eu ressuscite. Aí quando ele fala isso, o mesmo Pedro, que foi janela do céu, se coloca no meio de Jesus e do propósito de Jesus, dizendo, não, isso não vai acontecer contigo. O que Jesus fala? Para trás de mim, Satanás. Em um momento ele foi janela do céu, outro momento ele foi porta do inferno, porque ele emprestou a boca dele, não para uma revelação de Deus, mas para uma oposição de Satanás. Então você tem que entender que quando Jesus vai repreender, ele não fala 6 meses de banco,
Ele não fala está excluído. Quando Jesus vai repreender Pedro, ele fala, para trás de mim, para trás de mim. Por que ele não falou para trás de mim, Pedro? Porque a guerra de Jesus não é contra pessoas, é contra quem influencia as pessoas. Pedro estava sendo influenciado por Satanás e Jesus entendia. Então Jesus repreende, Jesus entra em guerra, Jesus usa as armas espirituais, não para lutar contra pessoas, mas para lutar contra os reais inimigos da igreja. Se você entendeu essa revelação, dê um glória a Deus. Diga assim, pessoas não são inimigas, mas são influenciadas pelo inimigo para guerrear contra nós. Esse foi um resumo do que eu preguei no domingo. Daqui para frente é o que eu deixei de pregar. Suas guerras não são pessoais. Não leve pessoalmente. Porque toda vez que o inimigo vai te atacar, é por alguma coisa que Deus fez na tua vida. Quando Jesus nasce, claro que antes de nascer, Satanás tentou de tudo para parar, tentou abortar o projeto antes que nascesse, mas não conseguiu. Mas Jesus nasce, e dos 0 aos 30 anos de idade, você não vê Satanás movendo uma palha contra Jesus. Você não vê nenhum registro de oposição, de levante para parar o ministério de Jesus. Então, Satanás não atacou Jesus de 0 a 30 anos. Por que ele começou, pastor, então, a opor Jesus e atacar Jesus? Porque Jesus desceu nas águas batismais, o céu se abriu e o Pai falou, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. No momento em que Deus identificou e disse a missão de Jesus, Jesus vai para o deserto. Com a primeira coisa que acontece, depois dele jejuar, Satanás aparece para começar a guerrear e tentá-lo. Porque Satanás não atacou ele antes, pastor, porque antes não havia sido revelado o propósito de Jesus. Então a primeira coisa que eu quero que você aprenda aqui, bota na tela para mim o ponto 1, por favor, Natanel, para que todos possam acontecer. Seu inimigo é revelado quando o seu propósito é revelado. O diabo não estava atacando a pessoa de Jesus, mas o propósito de Jesus. Então toda vez que Deus tem uma palavra acerca da sua vida, e tem uma palavra de propósito, o diabo vai se levantar para matar a semente desta pregação. É aquilo que na parábola do semeador ele diz, ele joga algumas sementes e cai à beira da estrada, e logo os pássaros vêm e tiram a semente. Sabe o que é isso? É quem vem para a igreja, recebe a palavra, mas antes de chegar no carro, já se aborrece com o irmão lá, aí ele perde a bênção, porque antes de chegar em casa, antes de receber a mensagem, o diabo vai lá e tira, porque ele quer atacar o propósito que Deus quer plantar na sua vida. Aleluias. Não leve para o lado pessoal. Não se levantam para te caluniar, para falar mal de você, porque não gostam do seu cabelo, da sua roupa, do seu sapato. Não tem nada a ver com você. É o que Deus depositou dentro de você. É o que Deus colocou como propósito na sua vida. Toda vez que o seu propósito é revelado, a guerra começa. É por isso que crente vive guerra, porque todo culto, Deus está lançando sementes de propósito na sua vida, e o diabo não aguenta. Ele sai daqui e fala, eu preciso destruir, eu preciso acabar, eu preciso matar esta semente. O seu inimigo é revelado quando o seu propósito é revelado, porque o problema dele não é com a sua pessoa, mas é com quem te influencia, é com quem você dá lugar. É quando você abre a boca e fala em línguas estranhas, você está sendo janela dos céus na terra, e o teu inimigo não suporta que isso aconteça. Segundo ponto muito interessante, bota na tela para mim, sobre o inimigo, para você entender quem são esse inimigo e como ele age. O inimigo é alguém que perpetua uma fraqueza que Deus quer destruir. Vou repetir. O inimigo é alguém que quer perpetuar, dar continuidade, nutrir, alimentar, fazer crescer uma fraqueza que Deus quer destruir. É por isso que você tem que andar com gente crente. É por isso que você tem que andar com gente de Deus. Porque você é a média com quem você anda. Você já percebeu que quando uma pessoa aceita Jesus, o primeiro trabalho que Deus faz na vida dessa pessoa é mudar a roda de amigos, é tirar ele de certos ambientes, porque os antigos amigos, os antigos ambientes querem perpetuar uma fraqueza que Deus quer tirar da sua vida. Ele não quer que você volte para a bebedeira, ele não quer que você volte para a prostituição, ele não quer que você volte para o vício. E aqueles amigos e aqueles ambientes, eles davam continuidade, eles nutriam, eles ajudavam, eles cresciam, algo que Deus queria tirar na sua vida.
como uma fraqueza. Ele quer remover isso da sua vida. Então, você não vai ser atacado pelo inimigo na área onde você é mais forte, não. Ele vai entender onde é que é a fraqueza dominante dessa pessoa e vai se tornar um alvo. Quando Jesus está no deserto, ele passa 40 dias. O que Satanás oferece? Se tu é o filho de Deus, transforma a pedra em pão, porque ele viu que ele estava enfraquecido com fome. Ele oferece aquilo onde você se encontra mais vulnerável. Meu Deus. Então você tem que entender que sua fraqueza, o seu ponto fraco, ele tem desejos próprios. E os desejos próprios da sua fraqueza te fazem perseguir pessoas e ambientes que perpetuem e que fazem crescer essa mesma fraqueza. Por exemplo, homens fracos, homens frágeis, têm desejos, e esses desejos fazem eles buscar um certo tipo de mulheres toda vez que eles se sentem fracos. Porque o desejo tem, a fraqueza e a vulnerabilidade têm um desejo próprio. É por isso que um viciado, quando ele está na abstinência e ele está se sentindo fraco, ele já sabe qual é o botão que ele deve apertar para mostrar o mapa do bar onde ele vai. É por isso que quando uma pessoa está fraca e vai atrás da pornografia, ela não precisa nem olhar, ela digita de cor, porque a sua fraqueza tem desejo. E o desejo da sua fraqueza sempre vai querer te impulsionar para pessoas que perpetuem, para pessoas que alimentem, para pessoas que nutrem a fraqueza que o próprio Deus quer estipar da sua vida. Então, as nossas fraquezas irão fazer a gente se aproximar de pessoas que aumentam a nossa fraqueza e ao mesmo tempo vão querer evitar que a gente se aproxime de pessoas que não concordam e que não justificam aquilo que nós fazemos de errado, com pessoas que vão nos confrontar. É por isso que às vezes uma pessoa que se desviou há pouco tempo nem vem para a igreja. Por quê? Porque tudo que ele ouve e vê aqui confronta os desejos dele. E o desejo dele não quer que ele esteja num ambiente onde seja confrontado. Deus não perpetua, Deus não justifica o pecado de ninguém. E quem tem fraqueza tenta fugir de Deus. Foi o que aconteceu com Adão no Éden. Ele peca. Qual é a primeira reação de Adão depois do pecado? Ele foge da presença de Deus, porque ele sabe que Deus era o único naquele jardim que não justificaria e que ia contra as condições, as atitudes e os comportamentos da fraqueza de Adão. Aleluia. Está calado aqui é porque o Espírito Santo está moendo. É porque o Espírito Santo está trabalhando. É porque o Espírito Santo está mexendo. Então você deve procurar pessoas que confrontem o seu pecado. Você deve não dar voz aos desejos da sua fraqueza, mas você deve buscar pessoas que falam, está errado isso aqui. Busque pessoas que crucifiquem o seu pecado. Não me entenda errado, não é crucificar você pelo seu pecado, é crucificar o seu pecado. Eu quero pessoas que quando eu estou fraco e erro, não me crucifiquem pelo meu erro, mas peguem o meu erro e carregam junto comigo até os pés da cruz e coloquem na cruz o erro que eu cometi. Por isso, ande com pessoas que não perpetuam a sua fraqueza, mas ande com pessoas que confrontam, que te melhoram, que te levantam. E eu quero profetizar isso na sua vida. Deus vai colocar pessoas assim, no meio da sua fraqueza. Quando você estiver vulnerável, Deus vai colocar um profeta, um irmão, um pastor, um amigo, sua mãe, o seu pai, para te ajudar, para pegar o teu pecado e levar até a cruz. Pessoas que vão te levantar, pessoas que vão te sarar, pessoas que vão te curar, pessoas que vão te construir, pessoas que não perpetuam a sua fraqueza e o seu erro. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, como é que eu venço? Como é que eu passo dessa fraqueza? Você primeiro tem que reconhecer. Isso é simples. Reconheça que você tem uma fraqueza em um erro. E depois de reconhecer, confesse. Porque uma fraqueza ignorada vai destruir a sua vida. Uma fraqueza que você deixa parado vai acabar com o seu futuro e com o projeto que Deus colocou na sua vida. 1 João capítulo 1, versículos 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. O que ele está falando é, todo mundo aqui tem uma fraqueza.
Todo mundo aqui tem que ficar no alerta. Porque se eu falar que eu não tenho uma fraqueza, eu estou me enganando e a verdade não está em mim. Se confessarmos aqui, ó. Então como é que eu curo isso, pastor? Como é que eu saio de um ambiente de fraqueza, de vulnerabilidade e me torno uma pessoa forte? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Está aqui, ó. Reconhece e confessa para Deus. Mas a coisa mais difícil é a gente reconhecer. E quando reconhece, é difícil demais confessar. E quando a gente não faz isso, pastor, Deus cria situações, Deus permite vales, Deus permite batalhas, Deus permite guerras para que você chegue a um momento de reconhecimento. Se necessário, o próprio Deus desce para dar uma sova em você, como fala no Rio, para dar uma coça em você, para você entender que você é pecador. Que é isso, pastor? Deus bate em alguém? Vê lá Jacó no Vale de Jaboque. Jacó significa enganador, enganou seu irmão e seu pai pela primogenitura. E eles estavam andando lá, o próprio Deus, ou um anjo na interpretação de algumas pessoas, desce e começa a brigar fisicamente com Jacó, e dá uma coça em Jacó. Quando ele vai embora, ele fala: não vai embora não, porque eu preciso da minha bênção. Que bênção era essa? É porque Deus tinha um projeto na vida do enganador. Ele queria tornar um enganador em um príncipe em Israel. Então quando ele fala, eu preciso da bênção, qual é a pergunta que Deus faz, ou o anjo, aquela pessoa faz? Qual é o teu nome? Por quê? Porque você tem que reconhecer que Jacó é enganador. Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Aí ele fala: eu sou Jacó, eu sou enganador. Aí Deus está preparado, porque se você não confessa, você não está pronto para ser transformado por Deus. Deus quer mudar enganadores em príncipes. Deus quer pegar 171 e colocar na nobreza. Mas antes de fazer essa mudança, você precisa reconhecer que você é fraco, reconhecer que você é pecador e confessar ao Senhor que pode te transformar. Até porque Ele, quando se apresenta, Ele fala: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e do enganador. Porque Ele é o teu Deus quando você está na sua melhor versão, mas Ele é o teu Deus quando você está na tua pior versão. Está pecador? Ele continua sendo teu Deus. Está fraco? Ele continua sendo teu Deus. Está caído? Ele continua sendo teu Deus. Reconheça e confesse que Ele vai lá e te levanta, e Ele vai dar a bênção que você precisa. Reconheça e transforme. Porque todo mundo tem falha, todo mundo tem fraqueza. Quer ver uma fraqueza gigantesca? O homem segundo o coração de Deus. Quem é? Davi. Qual era a fraqueza de Davi, gente? Mulher. Fraqueza essa que passou para a sua posteridade. Fraqueza essa que destruiu ou manchou a vida em um legado de uma pessoa. Isso se manifestou no seu ápice quando quando o desejo dele leva até Betseba. E ele trama toda uma questão para ficar com essa mulher. E aí essa fraqueza que não foi tratada, ela cresce, perpetua e passa para a próxima geração. Olha que perigo, porque o filho dele, Salomão, teve 700 mulheres e 300 concubinas. Foi o fim dele isso. Imagina 700 sogras. Escute isso. O que Davi não matou se multiplicou na sua geração. Aquilo que você não mata, aquele desejo que você deixa de escanteio, aquilo que você esconde de outras pessoas numa gaveta onde ninguém tem acesso, se você não matar aquilo vai se multiplicar, não apenas na sua vida, mas também na sua casa. Pode afetar sim os seus filhos, pode afetar sim o seu casamento. Por isso, se aproxime de Deus, porque Deus vai aniquilar o desejo da sua fraqueza e te colocar uma veste de justiça. Aleluias. Quer ver gente que teve fraqueza? Pedro me traz alívio, eu sempre falo isso. Qual era a fraqueza de Pedro, pastor? Pedro era muito... Entenda que não é um pecado às vezes. Nem toda fraqueza é um pecado. Às vezes até o que você tem de benefício, até o que você tem de bom, pode se tornar uma fraqueza. Eu conheço pessoas que são grandes vendedoras. Bota uma pessoa na frente dela, ela vende o que for.
mas tira ela da frente, ela também não para de falar. Então, para vender, é muito bom essa característica. Mas quando chega uma pessoa, ela nem conhece a pessoa, já fala da família, já fala do marido que não presta, já fala dos filhos que estão desviados, fala de tudo. Meu filho, calma, cuidado para a sua força não ser também a sua fraqueza. Qual era a fraqueza? Não necessariamente pecado, mas fraqueza de Pedro. Pedro era sujeito à opinião das pessoas. Ele estava muito submisso ou submetido ao que os outros iriam pensar a respeito dele. Então, o erro dele era que ele sempre gostava de se condicionar e fazer parte de um grupo. Ele tinha várias caras às vezes, várias personalidades, ele se moldava ao ambiente onde ele estava. Então, quando ele era discípulo com os discípulos, ele chegava para Jesus e fala: você morrer, só vão chegar até você se passarem por cima do meu cadáver. Aí prendem Jesus. Aí entra no julgamento na corte de Caifás. Quem é que está lá no meio do povo? Não mais no meio dos discípulos? O mesmo Pedro. Aí pergunta: vem aqui, você não é um deles? Ele: não, você tá vendo a pessoa errada. Calma aí, não era você que estava de frente, que ia enfrentar quando estava com discípulos? Agora está no meio da multidão, você fala que nunca viu nem conheceu, só ouve falar. O grande problema de Pedro era esse. Às vezes usava um casaco, às vezes outro. Às vezes de direita, às vezes de esquerda. Às vezes com uma opinião assim, outra opinião outra. Fraqueza. Ele tentava se moldar ao que os outros ao seu redor estavam fazendo. Você conhece alguém assim, não? Não precisa falar o nome, não. Quer ver uma pessoa que tem uma fraqueza? Pastor, por que o senhor está falando de fraqueza? Porque talvez um desses pode se identificar com você. E o que eu vim falar aqui é que Deus tem tratamento para todas as fraquezas da humanidade. Eu não sei o que aperta, eu não sei qual é o seu desejo, eu não sei qual é a sua fragilidade, nem a sua vulnerabilidade. Mas o meu Deus, Ele te fortalece essa noite. O meu Deus te protege das vulnerabilidades e dos ataques de Satanás, porque Ele conhece também a sua fraqueza. Sansão. Qual era a fraqueza de Sansão, gente? Não, mulher era de Davi. Sabe qual era a fraqueza? Fraqueza de Sansão? Não era Dalila, não. A gente erra quando a gente fala que Dalila, quando a gente vai pregar, às vezes a gente fala que Dalila era uma rainha de bateria de escola de samba. A Bíblia não descreve as medidas do corpo de Dalila. A Bíblia não toca sobre a beleza de Dalila. A Bíblia não fala se ela era uma mulher sedutora, não fala sobre a sensualidade dessa mulher. Então, a fragilidade de Sansão não era Dalila. Sabe o que era? Era um elogio. Eu não sei se Dalila era muito bonita, mas eu só sei que quando ela pegava a cabeça de Sansão, deitava no colo, ela falava tudo o que ele gostava de ouvir. E o diabo conhece as nossas fraquezas e às vezes ele manda a mulher certa para falar algo no nosso ouvido quando o nosso casamento está infragilizado. E o diabo conhece as nossas fraquezas e às vezes ele usa o homem certo para falar a coisa certa no seu ouvido quando você está com raiva do seu marido. Muito cuidado com as fragilidades, porque assim como Sansão, eu acho que é uma coisa natural do homem, nós gostamos de ser elogiados, nós gostamos de ser louvados, nós gostamos de aplauso, talvez como uma característica daquele que nos criou, porque o Senhor gosta de ser louvado. O Senhor gosta de ser adorado e a gente foi feito à imagem e semelhança, só que Deus conhece a intenção do coração do homem e não se deixa levar por palavras vãs, mas nós às vezes, quando estamos frágeis, nós não conseguimos identificar a maldade e as segundas intenções que algumas pessoas têm. E o diabo, quando vê essa fragilidade na nossa vida, ele aproxima a gente de pessoas que perpetuam o nosso pecado, o nosso erro, a nossa fragilidade. Se eu tivesse um homem assim, eu trataria bem. Ela não sabe o que ela está perdendo. Se eu tivesse uma mulher com um cabelo desse, um corpo desse, ele não te valoriza não. Meu irmão, cuidado. Deus te trouxe hoje aqui porque Ele quer blindar os teus sentimentos, o teu ouvido. Deus não quer que você se torne janela de Satanás. Ele não quer que você empreste os ouvidos para quem quer perpetuar um pecado e uma falha dominante, porque o teu inimigo conhece a estratégia perfeita para te derrubar. E qual é a estratégia? Onde é que é a fragilidade dele? E é lá que ele vai te atacar. O louvor pode subir? Isso aqui é uma mensagem rápida, curta. Mas uma mensagem de tratamento. Número 1, o inimigo é revelado quando o seu propósito é revelado. Número 2, o inimigo é alguém que quer perpetuar uma fraqueza que Deus quer destruir.
Número 3, coloca aqui para mim na tela. Inimigos revelam o Judas da sua vida. Poste isso depois na internet. Judas não é o seu inimigo. Judas revela o inimigo que você tem, o seu real inimigo. E todos nós temos um Judas. Se Jesus teve, nós também vamos ter. Judas é aquele que está na nossa presença e é amigo, mas na presença dos nossos inimigos, ele também é amigo deles. Judas é aquele que quando vem à tona, ele demonstra quem realmente quer te atacar. Então, o teu real inimigo, para chegar até você, ele só chega usando um Judas que já está próximo de você. Alguém que está na sua círculo interno. Alguém que está na sua proximidade para fazer um inferno da sua vida. Por isso que eu falei aqui, estou pregando. Pode parecer uma palavra dura, mas não é não. Cuidado com as suas fraquezas, porque as suas fraquezas poderão ser a janela do inferno na sua vida. São as aberturas que nós damos para que o diabo... Judas, a palavra de Deus fala que o diabo entrou em Judas, porque existia espaço, existia uma janela. O inimigo de Jesus não era Judas. Judas revelou quem o verdadeiro inimigo era. Por isso que eu falo, pessoas não são inimigas, é quem influencia as pessoas. Dalila não era a inimiga de Sansão. Dalila era o Judas de Sansão. Os inimigos de Sansão eram os filisteus. E ela só revelou quem os verdadeiros inimigos eram. Me deu uma vontade, mas já passou meu tempo. Eu queria falar de julgo desigual, mas eu deixo para o próximo culto. Aleluia. Você pode ficar de pé? Pastor, doeu essa palavra. Dura essa palavra, pastor. Cajadada, pastor. Tá tratamento, pastor. Tá doendo, pastor. Tá inchado. Tá latejando. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Eu não posso deixar você sair daqui sem uma boa notícia. Você está pronto para dar um glória a Deus? Você está pronto para dar um amém? Você quer receber uma boas novas? Quando o seu Judas é revelado, significa que só tem 3 dias para a ressurreição. Não. Quando Judas é revelado, denuncia que em 3 dias alguma coisa vai ressurgir. A noite em que Judas foi revelado, Jesus estava a 3 dias do seu maior propósito. Foi só quando Judas se levantou que a contagem regressiva para o maior propósito de Jesus na terra começou. Então entenda aqui, aquilo que Deus planejou antes da fundação do mundo, aquilo que os profetas profetizavam, aquilo que o inferno temia, aquilo que a igreja esperava, começou a ter sequência inicial quando Judas se levanta na vida de Jesus. Antes de Judas, Jesus curou alguns. Depois de Judas, Jesus curou toda a humanidade. Antes de Judas, Jesus perdoou pecados de muitos. Mas depois de Judas, no sangue derramado na cruz, todo o mundo recebeu o perdão do sangue de Jesus que foi vertido na cruz. Antes de Judas, ele era o Cordeiro de Deus e ele executou este papel, para depois de Judas ele se tornar o leão da tribo de Judá. Então você tem que entender que inimigos são necessários. Inimigos existem para cumprir um propósito de Deus. Eles não estão aqui para te matar, eles estão aqui para te impulsionar. É uma mola propulsora para o maior projeto. Tem gente que está aqui que só alcançou o projeto de Deus, só entregou a sua vida porque alguém se levantou contra ele. Glória a Deus pelos inimigos, glória a Deus pelo Judas. A nossa luta não é contra a carne, não é contra Judas, não é contra pessoas, mas o inimigo usa as pessoas para nos atacar. Mas aquilo que tem em você é maior. Hoje Deus está te blindando, hoje Deus está te levantando, hoje Deus está te curando, hoje Deus está te tratando. Por isso eu quero adorar com você essa noite. Eu não quero fazer um cântico. Bota uma coisa animada aí, gente. Eu estou para chorar aqui com esse negócio. Dá para botar um violino que aí a gente chora mesmo. Mas eu quero cantar com vocês essa noite. Porque quando o inimigo se levanta, pastor, eu preciso de um conselho. Que foi? Se levantaram furiosamente contra a minha vida, pastor. Sabe o que eu falo? Não chora não, irmão, dá glória a Deus. Começa a vir pregar, dá até uma oferta de gratidão. Por quê? Porque quando inimigos aparecem, é Deus te levando para o próximo nível da sua vida.
É Deus te empurrando para um propósito que você não iria de outra maneira. É porque você estava muito parado, aí Deus desce, Ele cria uma confusão, Ele cria um conflito, Ele